Sara, primeiramente, obrigado por topar estar aqui conosco, né? Vai ser um prazer te ouvir hoje, então muito obrigado. Obrigado a Dani por ter feito essa ponte aí também. Dani foi Viracopos também, né? Durante muito tempo aí. E obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, né? Para ouvir aí esse bate-papo, aproveitar a Jussara a experiência dela também, para a gente aprender um pouquinho mais. Antes da gente começar, só dar um recadinho aqui. A gente tem um próximo evento aqui em São Paulo, tá? Na verdade, temos dois, mas acho que a maioria está em São Paulo, que vai ser uma vivência, vai ser uma experiência de café. Então, vai ser algo diferente. A gente está trazendo a Alessandra. Ela é fundadora da Mantra Marketing Olfativo, que ela vai contar um pouquinho o que está por trás do cheiro, como que o cheiro desperta comportamento, interesse, desejos. Então, ela vai trazer um pouquinho dessa questão do cheiro, né? O quão importante isso é para o marketing, para a experiência do cliente. E depois a gente vai para uma vivência prática, que é com o café. Vai ter um workshop do café, o Cria Café, mostrando toda a etapa, né, da produção do café, né, até chegar ali para servir para servir e tomar. Então, desde o grão, os ingredientes, a questão dos sabores e tudo mais, vai ser um workshop de café. Então, quem gosta de café vai ser uma experiência bem legal. A gente vai envolver as pessoas também, vão participar da dinâmica. Então, vai ser algo bem diferente. Então, vai ser no dia 12 de junho, uma sexta-feira, na parte da manhã. E junto com a Cria Café. Cria Café é nosso parceiro, né? Tem a foto aqui do nosso café, a gente criou com o café da comunidade. Então, vai ser que mesmo o lançamento oficial do café, a gente vai trazer toda essa dinâmica aqui para São Paulo presencial. Então, quem tiver aí, eu ainda não lancei, ainda não está no nosso calendário, provavelmente amanhã eu já começo a divulgar isso. Então, fiquem de olho aí, vai ser bem legal, vai ser bem diferente. Pessoal, é isso. Eu vou parar de compartilhar aqui e aí eu vou passar a bola para a Jussara. E como é de praxe, Jussara, a gente sempre começa aqui com duas perguntas, né? Eita! A primeira é, o que é CX? O que é a experiência do cliente para a Jussara? Nossa, vamos lá. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer você, Bruna, Dani, né, por essa oportunidade. Para a gente é muito importante, assim, conversar um pouco sobre esses bastidores, né, especialmente da parte logística. É importante a gente trazer isso, as dificuldades e a complexidade também. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou conduzir aqui uma conversa, mas vocês, por favor, podem me parar, questionar, perguntar, né? A gente vai estar aqui para responder. E se eu não souber, a gente busca a resposta e depois responde. Então, eu estou super à disposição, tá certo? Obrigado, Jussara. Prazer é nosso. A experiência, para mim, assim, quando eu penso em experiência do cliente e olhando para o nosso mundo aqui aeroportuário, para mim está muito vinculado à confiança que ele tem no nosso processo, né? Então, assim, é o que ele sente, né? Ele perceber esse processo com complexidade, mas com confiança. Ele entender que, apesar de todos os poréns ou apesar da complexidade, ele pode confiar porque o produto dele vai chegar do jeito certo e na hora certa para ele, tá? De forma bem resumida. Então, essa, para mim, assim, é uma questão muito da experiência dele, né? Do impacto que ele tem ou do impacto que ele sofre sobre os nossos processos, né? Ou sobre a nossa operação. Entregar a promessa, né? Exato. Prometido para o cliente, né? Exatamente, né? E aí, com o passar da nossa conversa, vocês vão perceber que às vezes é muito além, né? Quando a gente fala de produtos, por exemplo, farmacêuticos, ele vai além, ele vai interferir, de repente, numa vida, numa esperança de um tratamento. Então, ele é muito além, né, do que só receber o produto. E, às vezes, tem muito a ver com esperança mesmo, com
algum tipo de sonho que está envolvido, né? Então, para mim, tem muito a ver com isso, né? A questão da experiência dele, né? Bacana. E quem é a Jussara, né? E a segunda pergunta, quem é a Jussara? A Jussara é a mãe de gêmeos, apaixonada pelos filhos. Gêmeos não Primeiramente. é fácil não, hein? Não é fácil, mas sou muito apaixonada por eles. Mas eu sou uma pessoa extremamente inquieta e eu falo que eu sou inconformada, né? Tá bom. Eu sou uma pessoa inconformada com aquele posicionamento, porque sempre foi assim. Eu acho que sempre dá para ser melhor, né? Então, uma resposta, porque sempre foi assim, para mim não me satisfaz. Eu sempre vou buscar uma alternativa mais eficiente ou mais simplificada para fazer, né? E que cause um impacto positivo no cliente. Então, eu sempre falo que eu sou uma pessoa incomodada, né? Eu gosto dessas mudanças, eu gosto de trazer novidades, né? E isso muito conectado, né, com o que eu posso entregar para o cliente, né? Falando profissionalmente. Legal. Eu vou pedir licença, Bruno, então eu vou projetar aqui uma Por apresentação favor, que eu a tela é fiz, sua. tá? É mais para direcionar o nosso bate-papo. Ok. Vocês só me confirmam, já estão vendo? Já estamos vendo, sim. Ótimo. Quando eu fui, assim, convidada para fazer esse bate-papo, né, que a Dani conversou comigo e a gente conversou um pouco também com o Bruno, eu pensei muito nos desafios, né, de trazer essa questão da experiência do consumidor nesse cenário de logística aeroportuária, né? Porque quando a gente pensa em aeroporto no quesito passageiro, essa conexão ela é muito direta, né? Então, a infraestrutura que eu forneço, né? Uma escada, é um elevador que está funcionando ou que não está, é uma limpeza de um banheiro que está boa ou que não está. Isso conecta muito com a experiência que o passageiro vai ter, né, do nosso aeroporto, se ele vai se sentir bem tratado pelos colaboradores que teve algum tipo de interação. Então, essa relação, quando se fala de passageiro, é muito direta. Quando a gente fala desse negócio da carga, essa relação com o consumidor final, ela não é uma relação direta, né? Ela é uma relação muito indireta, porque nesse aspecto, nossa conexão aqui é muito com outras empresas, né? B2B. E aí eu tentei trazer um tema em que a gente possa identificar essa conexão direta, mas trazer que o impacto dessa operação, ela é sempre no consumidor final, né? Embora essa relação seja com empresas, mas o impacto da minha operação vai ser sempre no consumidor final. Então, o nosso tema hoje vai ser muito conduzido com esse aspecto. Olhando mesmo para o impacto que a operação tem no consumidor final. E aí, para isso, né, eu coloquei essa parte aqui meio simbólica, como se eu estivesse tirando o crachá, mas é que, assim, eu quero começar essa apresentação não como Jussara, que é a coordenadora de planejamento aqui da Carga, mas como a Jussara, que em algum momento já foi usuária, né, de um produto que eventualmente passou por aqui, tá certo? E aí, o que isso representou para mim, em termos de experiência de consumo, né? Então, eu quero pedir licença para, né, uma licença poética para me colocar aqui como um consumidor final de um produto que eventualmente passou pelo aeroporto, tá certo? E que com certeza todo mundo aqui é cliente, né? Com certeza. Às vezes as pessoas nem sabem, né, Bruno? Exato, Porque quando você tem ali um produto na sua mão, um iPhone, ou mesmo ali um medicamento, a gente só pensa naquela perna final, né? Ou seja, saiu da farmácia, veio para minha casa, ou eu fui lá na loja comprar um produto, mas a gente nunca para, talvez, para pensar a logística complexa que teve até aquele produto chegar na farmácia, ou até aquele produto chegar numa loja, né? Que saiu lá do exterior e veio, e teve todo um envolvimento de várias empresas, de vários elos, até chegar numa farmácia, numa loja, enfim. Tá? Então, é bem legal a gente parar para pensar um pouco antes, né? Até chegar num ponto de vendas. E aqui, então, a minha experiência. Vou dar um sorriso lá para a câmera para você sair bem bonito na foto, tá bom?
Esse aqui é o Gabriel. Também conhecido como? Terrível. Esse aqui é o Matheus. Esse é menos terrível. É o Terrivinho. Eu tentei engravidar durante um período e não consegui. E aí eu descobri que tanto eu quanto meu esposo tinham um problema para engravidar. E a única oportunidade nossa seria através de um processo de fertilização in vitro. A gente nem pensou duas vezes, né? A gente tinha feito implante dos 2 embriões que tinham, né? No primeiro ultrassom, aí o médico falou que era uma gestação gemelar. Fiquei super contente, eu sempre tive um sonho de ser mãe de gêmeos, né? Mas minha gestação em si foi muito desafiadora. Eu saí de um lugar onde eu era coordenadora de um processo que diz respeito ali ao armazenamento de uma carga farmacêutica, de um equipamento farmacêutico quanto ele é importado, e passei para um lugar de um usuário final desse medicamento ou desse equipamento. E aí a gente passa a entender qual é a importância do aeroporto e o tamanho do impacto que o aeroporto tem na vida das pessoas. Nós aqui na diretoria do aeroporto de Viracopos percebemos que tem uma demanda crescente nesse mercado de carga farmacêutica, principalmente pelo fato do aeroporto de Viracopos ter uma capacidade de armazenamento inigualável e o nosso time que tem uma expertise muito grande de cargas desse tipo. A gente resolveu olhar com carinho a mais para essas cargas farmacêuticas. Com isso, a gente implementou várias melhorias. Buscamos certificações, buscamos melhorias de processos e até que a gente definiu que precisava ter uma área dedicada a esse tipo de medicamento aqui em Viracopos. Então, Smart Pharma é uma célula, né, que foi criada com o foco no atendimento exclusivo para o cliente. Nós temos uma equipe dedicada 24/7 somente para cuidar dos produtos farmacêuticos desde antes da chegada do voo. Tem sempre uma farmacêutica dedicada para fazer todo o acompanhamento. Além disso, nós temos aí um programa de inovação da parte tecnológica para monitoramento da temperatura em tempo real. A primeira etapa é a informação que chega do cliente, então nós atuamos com o formulário Linha Saúde, onde a gente tem uma informação prévia dessa carga, e quem atua nessa informação é justamente a célula do Smart Pharma. Ela recebe a informação e a partir desse momento a gente registra nos nossos sistemas. E aí tem a chegada do voo, elas adentram no TECA, a separação da carga são pessoas treinadas. Ela é movimentada também com uma empilhadeira específica, ela é pesada em uma balança específica e armazenamento numa câmara voltado para cada tipo de temperatura. A gente tem câmaras frias desde menos 20 até 22 positivos. A gente faz controle de processo, controle e monitoramento de tempo e temperatura para que a carga entre na câmara fria com o tempo correto e que a temperatura esteja correta também. É algo assim muito importante. Tudo que Viracopos tem como sistema e traz para nós, a gente tem cargas que são de grande importância para a universidade. A gente recebe pacientes de patologias mais críticas, por exemplo, pacientes que necessitam de transplante, pacientes com doenças raras. E nossos medicamentos eles são voltados para essa característica de tratamento. E eu sei que a carga vai chegar, ela vai ficar bem armazenada, vai ser bem recepcionada, vai ser tratada realmente como uma carga especial. A gente sempre busca demonstrar a importância que esse produto tem para a vida da gente como pessoa física, não como empresa. Esses produtos vão estar na prateleira das farmácias, vão estar nos hospitais e a nossa equipe toda está bem incorporada nesse espírito. O aeroporto tem um contexto importante com relação à esperança em um tratamento como esse que eu fiz, ou a esperança de ter um medicamento que vai salvar uma vida. Ele vai influenciar num medicamento que meus filhos usaram, que eu usei. Um compromisso muito além do que um compromisso profissional, é um compromisso com o bem-estar social. A gente está mexendo com vidas. Isso aqui não é só uma caixa. Isso aqui pode salvar vidas. Bom, esse foi um vídeo que a gente fez
para o lançamento da célula do Smart Pharma. Mas o que me marca muito nesse vídeo, que volta lá uma frase que eu falei quando eu falei sobre o que é experiência do cliente, é confiança. Então, quando a Carla da Unicamp fala assim, eu sei que a carga vai chegar, que ela vai ficar bem armazenada e que ela vai ser cuidada como ela realmente precisa ser cuidada, isso é confiança, isso é saber que ela pode entregar, né, um produto nas nossas mãos que ele vai ser tratado do jeito que precisa ser, né? Então, isso para a gente, em termos de processos logísticos aeroportuários, está muito ligado a essa experiência do cliente, né? Essa confiança, porque eu vou estar numa operação que ele não está vendo a carga dele, ele tem que confiar que o que eu estou fazendo está certo, que essa carga vai ser liberada com a mesma integridade, que ela, né, com o mesmo nível de qualidade que ela me foi entregue. Então, eu volto lá naquela, né, na palavra confiança, porque está muito vinculado, né, à questão da experiência que ele vai ter com o nosso processo. E aí, assim, falando um pouco mais sobre essa questão do farmacêutico, o Viracopos sempre olhou com muito carinho para essa carga, para esse tipo de carga, porque realmente ela causa um impacto social, vamos pensar, né, em nível social. Então, assim, em termos de investimento em infraestrutura, né, a gente sempre teve, assim, um olhar muito grande sobre ampliação de área climatizada. Então, hoje nós temos ali 21 mil metros cúbicos de área climatizada, né, para atendimento de demanda de cargas também farmacêuticas. Temos câmaras frias ali que operam desde menos 18 graus até 22 graus positivos, porque chegam cargas com diversas necessidades de temperaturas diferentes e a gente precisa guardá-las dentro da temperatura requisitada, né? Temos uma grande anticâmara onde a gente faz todos os processos de pesagem, recebimento, para que essa carga fique o menor tempo possível exposta fora da temperatura controlada, porque, em geral, medicamentos, eles sofrem muita interferência quando está fora de temperatura controlada, né? Talvez a questão da eficácia pode prejudicar lá na frente, né? A questão mesmo da perda do medicamento. Então, a gente sempre teve essa preocupação muito grande em que cargas que precisam desse tipo de tratamento fiquem o menor tempo possível fora da temperatura controlada. Então, a gente tem essas ofertas de serviços também para exportação e um sistema de monitoramento robusto que nos garante que essa carga vai estar sempre, ou que as nossas câmaras estejam sempre operando dentro dos ranges que foram estabelecidos, né? E que, sim, as cargas dos nossos clientes vão estar sempre dentro daquele range que ela precisa ficar. Então, isso é confiança, isso é confiabilidade, né? Trazendo um pouquinho mais para os nossos processos, a gente, ao longo do tempo, investiu muito em desenvolvimento de processos específicos para esse tipo de carga também. Então, treinamento para a equipe tem que ser muito robusto, né? Essa sensibilização, ela tem que ser da equipe também. Então, as pessoas têm que olhar e têm que reconhecer o medicamento e têm que pensar, olha, sou eu que posso usar esse medicamento lá na ponta, é minha mãe, é meu filho, é meu pai. Então, essa sensibilização também a gente procura passar para as pessoas, né? E aí, por conta disso, e até acho que resultado de toda essa preocupação, hoje nós temos 2 certificações, né, específicas para cargas farmacêuticas, uma internacional da IATA, né, que é a Save Pharma, nós já fomos certificados e recertificados 2 vezes, e a da Anvisa de boas práticas também, que é concentrada muito nesses processos de cargas farmacêuticas. E aí, com o desenvolvimento dos nossos, né, dos nossos projetos, e esse olhar com muito carinho para esse tipo de carga, a gente montou uma estrutura que a gente chama de Smart Pharma, que ela é uma estrutura muito ligada ao atendimento para empresas que importam e exportam cargas farmacêuticas, mas assim, que a gente buscou um time especializado e técnico para dar suporte, né? Então, a gente tem farmacêuticos nessas células e a gente tem pessoas dedicadas que monitoram esses processos, que entram em contato com os clientes se caso tiver alguma divergência, ou seja, faz todas as ações possíveis que estão nas nossas mãos para evitar qualquer tipo de intercorrência com essas cargas. Porque a gente entende que alguém está esperando esse medicamento do outro lado e que a gente não pode deixar perder por algum tipo de
omissão até que seja de nossa parte, né? Então, a gente procura sempre ser proativo com relação a isso. Então, a gente, como aeroporto, né, como Aeroportos Brasil Viracopos, a gente teve investimento ao longo do tempo, né, nessa cadeia, e agora, em 2027, nós vamos concluir um projeto que já iniciou esse ano de construção de um terminal de cargas exclusivo para farmacêuticos, né, com toda a infraestrutura e tecnologia necessária para a gente tratar essa carga com o menor tempo possível e dentro dos parâmetros de temperatura que geralmente esse tipo de carga exige. Só esse ano, por exemplo, a gente teve uma ampliação aí de 50% da nossa capacidade de carga refrigerada, né? E é importante a gente falar, assim, que o Brasil tem recebido um olhar muito carinhoso da indústria farmacêutica, então ele está ali ranqueado entre os 10 países que mais têm uma projeção de crescimento ali para os próximos anos, né? Gente, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Às vezes eu estou aqui conduzindo, mas fiquem tranquilos. Deixa eu aproveitar o seu gancho, Jussara, você falou de monitoramento, o Bonassa aqui, ele trouxe uma pergunta aqui, né? Eu vou ler para você. Aproveitando o gancho do projeto, fiquei curioso sobre a operação de vocês. Como o Viracopos estrutura hoje o modelo de continuous listening, escuta contínua, no dia a dia para medir a satisfação ao longo de toda a jornada do passageiro? Além do rastreio tradicional, vocês utilizam alguma plataforma que centraliza esses touch points em tempo real para dar visibilidade interna ao processo? A pergunta é sobre passageiros, é isso? Desculpa, sobre as duas coisas, né? Eu acho que, assim, tanto a parte de armazenar, né? Mas também a parte de, se o cliente está ali, né? O que vocês fazem para poder passar para ele, tipo assim, olha, sua mercadoria está aqui agora, está nesse passo, está acontecendo isso, estou entregando, legal. Sim. Se vocês têm essas medições constantes e como eles recebem isso, né? Sim. Hoje, falando um pouquinho mais sobre a carga, vou falar especificamente sobre a farmacêutica, que é o assunto que a gente trouxe aqui. Toda vez que vai chegar uma carga farmacêutica, por exemplo, o cliente me informa com antecedência alguns dados daquela carga, né? Então, a gente fala que a carga tem uma identidade, né? Que é o conhecimento aéreo. E aí, a partir do momento que essa aeronave pousa, a gente passa dentro do sistema a alterar os status da carga para que ele consiga ter visibilidade. Então, por exemplo, ele vai saber que a aeronave chegou, mas que os equipamentos aeronáuticos ainda não entraram no TECA, no terminal de cargas. Ele vai saber, a partir do momento que o equipamento entrou e que está em processo de recebimento e armazenamento. E ele vai saber a hora que a gente vai armazenar aquela carga. Armazenou aquela carga, ele sabe que está dentro da temperatura, né? A gente coloca todas essas informações para eles. O que está agora para esse ano, que é uma novidade ali, aproveitando até para falar, é que a partir de junho ele vai conseguir monitorar a temperatura da carga dele em tempo real, né? Então, ele vai saber, por exemplo, que a carga, né, pensando ali que é uma carga que precisa ficar numa câmara de 2 a 8 graus, então ele vai saber que aquela carga, em tempo real, qual é a temperatura daquela câmara que a carga dele está, né? Porque isso é uma preocupação muito grande para o cliente de cargas farmacêuticas, né? Então, essa transparência em termos de saber que a carga dele realmente está na temperatura correta, para ele é fundamental. Então, isso é uma preocupação que a gente também já desenvolveu um projeto, né, integração, e vai disponibilizar a partir agora de junho, né? Inclusive, já está em testes. E em termos de tempos, né, a gente sempre divulga, né? Nós temos indicadores de entrada de carga, de armazenamento, de saída. Ele é um tempo muito controlado, porque, assim, como parte desse processo ele acontece fora da temperatura controlada, né? A entrada de pallets, a despaletização, breakdown, eu preciso monitorar o tempo de forma muito rigorosa, para que essa carga fique o menor tempo possível fora de temperatura. Então, esses tempos são extremamente medidos e controlados. E sim, divulgados na medida que os clientes nos pedem, a gente divulga, né? E a gente tem os nossos dashboards aqui também, que fica à disposição. Mas, assim, para o cliente, ele gosta muito de ver essa questão da temperatura, né? De ter essa certeza de que a carga está dentro da temperatura que ele indicou. Por ser um material sensível, né? Esse é o caso. Exatamente, é muito sensível. E geralmente tem cargas que são muito sensíveis. Então, assim, o tempo que ela pode ficar exposta é muito curto, né? Ou a temperatura que ela pode ficar exposta também é um range muito, muito pequeno.
Então, existe uma preocupação muito grande dessa indústria, né? E essa preocupação é nossa também, para que, né, a gente consiga proporcionar esse serviço da melhor forma possível, né? Legal, ótimo. Obrigada. E aí, só continuando um pouquinho sobre essa questão, né, do Smart, a gente criou justamente essa célula para a gente ter dar esse suporte operacional e técnico também, se for necessário para o cliente, né? E aí, dentro desse contexto, e eu acredito até por esse olhar diferente de Viracopos, e que Viracopos emprega, né, com esse carinho, com esse cuidado, Viracopos sempre foi, assim, uma escolha, né, uma porta de entrada para produtos farmacêuticos de alta relevância, né? Então, se a gente voltar ali um tempinho atrás, em 2019, né, que iniciou ali a pandemia da Covid de 2019, nós, Viracopos, fomos um dos aeroportos, né? Foi o aeroporto de porta de entrada das vacinas da Covid, tá? Quero pedir licença novamente. Eu estou usando bastante vídeos, porque vídeos contam histórias que às vezes a gente aqui não vai lembrar de detalhes, mas eu vou passar um vídeo sobre essa recepção das vacinas. É um vídeo que me emociona muito, porque eu acho que muitas pessoas sofreram o impacto dessa pandemia, né? Nós também, como empresa e como pessoas, mas fala muito sobre como que Viracopos, dentro daquele cenário super desafiador, se organizou e se estruturou para atender essa demanda, né, dentro do nosso contexto de aeroporto, e para que esse impacto do nosso processo fosse o menor possível, no menor tempo possível, para que as pessoas fossem atendidas com esse medicamento, né, que era tão importante, tão vital naquela época, né. E, Jussara, só antes de você botar o vídeo, imagino que teve toda uma adaptação para o aeroporto receber isso, que foi algo, né, que ninguém esperava, que não teve como ser planejado, e de repente aconteceu uma pandemia, né? Exatamente. Como foi esse processo? Obviamente, já estava bem estruturado, mas com certeza tiveram muitas mudanças para se adequar às todas as normativas para poder receber esse tipo de medicamento, né? Sim, sim. E eu acho que o grande ponto, sabe, Bruno, desse processo foi a integração dos elos da cadeia. Eu acho que o grande sucesso dessa operação, se eu pudesse destacar um ponto ali, foi essa integração, né? Viracopos, lógico, né, como aeroporto, recebendo e processando essas cargas e provendo essa infraestrutura, mas teve um envolvimento muito direto da Receita Federal, que fez o desembaraço sobre nuvens, por exemplo, né? Então, assim, uma carga que geralmente ela tem que chegar no aeroporto, ser recebida para depois iniciar o processo de desembaraço. No caso das vacinas, não, ela teve desembaraço quando estava voando para cá, você entendeu? Então, assim, e aí as informações de cada elo da cadeia, elas chegaram de forma eficiente, isso tudo facilitou para que o processo fosse muito rápido, né? Que as vacinas chegassem e já saíssem, né? Já fossem distribuídas num ato contínuo. Então, isso exige menos de infraestrutura, mas muito mais de processo e segurança, né? Porque a coisa tem que acontecer de uma forma muito rápida. Era um negócio aterrorizante, a angústia das notícias que vinham. Eu me lembro do dia que eu avisei no consultório que eu não voltaria. A partir daquele momento eu me tranquei aqui, preocupado com os meus filhos, pensando se eles estavam se cuidando. Decreto que obriga o uso de máscaras no estado de São Paulo. Oi, meu amor, tudo bem? A partir de hoje vamos começar, ao sair na rua, sair de máscara. Eu tô isolada mesmo, é chato tudo isso. Tamo aí. Falava-se já de vacina e tudo mais, mas parecia uma coisa tão remota. Assisti tudo que era notícia para saber o que estava acontecendo. Sendo a primeira vacinada no Brasil. Abrimos esta edição do Band Cidade mostrando imagens que trazem esperança ao Brasil nesse momento de pandemia. Como é que foi para você acompanhar essa notícia? A ansiedade muda, ela para de ser uma ansiedade de um medo de quanto tempo eu vou ficar trancado aqui, para quando que eu vou me vacinar?
acabado de assumir a gerência comercial de cargas. Nós tínhamos bastante expectativa de receber esse contato do Ministério da Saúde e a ligação aconteceu, perguntando sobre como funcionava essa parte comercial e financeira dos processos de importação aqui em Viracopos. Passou mais ou menos uns 5, 6 dias, eu recebi o contato diretamente da farmacêutica. Viracopos tinha sido escolhido para ser a porta de entrada das vacinas de combate à Covid. Nossa, o coração acelerou. Cada pessoa envolvida no processo, direto ou indiretamente, sabia, tá chegando a vacina vai vir por aqui, como eu posso ajudar? Era um momento que a gente se sentia fazendo parte de uma resolução de um problema global. Mexeu muito, foi uma sensação emocionante. E aí começaram as reuniões, o processo vai ser muito mais rápido do que aquilo que a gente já viu. Atenção ao extremo. Equipe, nem respira e nem pisca. A vacina precisa chegar e precisa sair imediatamente, para não ter desvio de temperatura que pudesse prejudicar as vacinas. Nós sentamos e estabelecemos um manual de como fazer esse desembaraço sobre as nuvens. Viracopos editou algumas normas locais que pudessem possibilitar o registro da declaração de importação antes mesmo das mercadorias chegarem no país. Quando a carga pousa aqui com a aeronave, ela já está pronta para sair, já passou por todos os trâmites burocráticos. Colocar à disposição uma infraestrutura com a capacidade logística, velocidade e qualidade no atendimento é sensacional. Na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, bem na área de carga. Pela primeira vez, uma equipe de televisão acompanhou todos os passos da chegada da vacina da Pfizer contra a Covid-19 ao país. São imagens inéditas e exclusivas que você confere agora na reportagem de Bárbara Guimarães e Pedro Sardelli. Uma grande operação precisa funcionar. Essa ação tem colocado o Viracopos num alto ranking de competência no mundo. A gente já estava há umas 2 semanas negociando essa entrada, que por ser uma coisa tão séria, né, um aeroporto tão grande, tinha muitos detalhes. Essa operação que, como a gente brincava, era uma operação de guerra. Viemos para os bastidores do aeroporto de Viracopos. A nossa equipe foi a primeira a ter autorização para acompanhar o caminho das vacinas. Começou a vir o avião, eu pensava na minha mãe, no meu pai, e ver a vacina, né, e poder falar sobre isso. Ai, ai. É um produto muito perecível. Nós desenhamos um fluxo específico para que a mercadoria descesse da aeronave, transitasse pelo menor e mais rápido caminho dentro do TECA em 17 minutos e 17 segundos, desde a abertura da aeronave até o fechamento do caminhão. Batemos recordes absolutos aqui no Brasil e por causa disso, inclusive, passamos a ser a porta preferencial de entrada, insumos para combate à Covid, máscaras, respiradores, equipamentos médicos. Tivemos muitos colaboradores aqui contaminados, tivemos perdas de equipe, infelizmente, que não foram muito sentidas aqui, mas não paramos um momento. Então, quando a gente estava trabalhando, não era só pelo nosso emprego, era sabendo que essa carga ia chegar, essas vacinas chegariam. Para milhões de brasileiros que perderam familiares, perderam pessoas próximas, então tinha vacina, mas também tinha, era uma aeronave carregada de esperança para o povo brasileiro. É aquele alívio, aquela coisa, poxa, agora é só esperar que daqui a pouco a gente vai estar no posto vacinando. E eu pedi para alguém lá no posto de vacinação tirar uma foto de mim muito emocionada. A minha plaquinha dizendo vacinei. Isso foi dia 5 de fevereiro de 2021. Chegou na minha cidade. É aqui, tá pertinho, é real. Eu acho que o vídeo é um vídeo bastante emocionante, né? Porque a gente acha que relembra de todo aquele período, né? E todo aquele medo, né? Que as pessoas sentiam. E eu acho que isso vem muito de encontro, né? Quando
a gente traz ali ela, né, que tirou uma foto na hora que tomou a vacina, você imagina a experiência dela naquele momento, né, o alívio dela, né, o medo que ela sentia até aquele momento, né, a questão dela não poder sair de casa, e a partir do momento que ela recebe aquela vacina, né, todo esse horizonte dela que tinha passado ali alguns meses muda, né, e aí a gente começa a perceber esse impacto, né, que muitas vezes, né, quem tomou aquela vacina não sabe dos bastidores até aquele medicamento chegar lá no posto de saúde. O quanto as pessoas dentro do próprio aeroporto, mesmo com todo mundo em casa, nós não paramos, né, nós ficamos aqui trabalhando, porque esses medicamentos, esses equipamentos tinham que chegar nos hospitais, tinham que chegar nos postos, e se a gente não tivesse aqui, se a gente não nos mantivéssemos aqui, essa logística não ia acontecer, né? Então, isso é invisível para os olhos do nosso cliente final, mas, assim, ele é um processo que, se ele não acontece, ele impacta diretamente lá no nosso consumidor, e aí a vacina é um caso muito claro de impacto social, né? Ele vai além só do econômico, vai afetar ali socialmente, né? No caso, todo um país, né? Que naquele momento era uma crise global, né? Eu não sei, alguém queria fazer alguma pergunta? Desculpa. Acho que não, Sara. Tá. E aí a gente sempre fala assim que para nós a experiência do consumidor ele começa muito antes de um hospital, ou de um show, ou de uma Fórmula 1, por exemplo. A experiência dele vai começar dentro da nossa operação, que é extremamente complexa, é uma operação regulada, né? E com muitos elos envolvidos nessa cadeia toda, né? E a gente fala, pô, mas aí, assim, onde Viracopos entra nisso tudo, né? Onde Viracopos entra nesse cenário? Falando um pouquinho sobre onde tudo se conecta, né? E quando a gente fala em logística internacional aérea, a gente está falando ali, né, dessa relação importador-exportador, a gente está falando do agente consolidador, o agente de cargas que vai viabilizar a operação, a gente está falando do transportador aéreo que vai pegar essa carga de fora e trazer aqui para o aeroporto no Brasil. Nós estamos falando dos órgãos anuentes que vão atuar, Receita Federal na questão do desembaraço aduaneiro, Anvisa nos casos de medicamentos e vacinas, Ministério da Agricultura, se eu estiver falando de uma saúde animal, ou um animal mesmo, uma carga viva, né? As comissárias de despacho, que vai fazer toda essa interface com os órgãos anuentes para fazer a liberação dessa carga, o transportador rodoviário, que vai ser responsável lá pela ponta final, e nós, que somos o depositário, né? A gente está no meio desse processo, né? Orquestrando um pouco disso, e com uma responsabilidade de guarda sobre essas cargas, né? E especialmente de manutenção da qualidade desse produto, né? E aí, dentro disso, a gente tem ali que a experiência, ela precisa funcionar em cadeia, porque se um desses elos falhar, o impacto, quem sente vai ser o cliente final, né? Então, embora a nossa relação vai ser B2B, mas o impacto vai ser sempre B2C, porque é o cliente que vai sofrer esse impacto. E aí, dentro desse contexto, né, de infraestrutura. O aeroporto de Viracopos, em Campinas, teve um dia... Desculpa, a gente teve uma experiência muito legal, assim, de que teve uma conexão muito boa entre os elos e de uma operação que foi muito bem sucedida. Na verdade, a gente tem muito carinho por essa operação, que foi a chegada de uma elefanta, né, aqui no Brasil, a Ramba. O planejamento dessa operação, ela começou 2 anos antes desse animal chegar, né? O primeiro contato lá do santuário dos elefantes aqui no Brasil foi feito 2 anos antes, e aí teve toda uma tramitação, um alinhamento. Em 2019, eles conseguiram a autorização dos órgãos para trazer, né, a Ramba aqui para o Brasil. E aí a gente começou todo um processo interno e de alinhamento com todos esses elos para que a gente conseguisse fazer uma operação rápida, né?
um animal, ele não poderia sofrer nenhum tipo de estresse ali, e da melhor forma possível para o animal, né? E aí a gente conseguiu, teve muito êxito nessa operação. A gente vai mostrar um pouquinho dessa operação agora também, mas mostra um pouco da complexidade aeroportuária, né? Ou seja, eu recebo desde o medicamento, né, que a gente estava falando agora há pouco, desde um animal, um envelope, ou talvez uma carga de alto valor ou uma carga de alta criticidade, né? Então, tudo chega no aeroporto, tudo mesmo, né? Se possa imaginar, chega. Então, a gente tem que estar preparado com infraestrutura e com processos que suportem essa diversidade de cargas que estão dentro, né? Que chegam dentro da nossa operação. Diferente. Dentro da minha vivência operacional, eu nunca tinha passado por uma situação nesse contexto específico, um animal de tão grande porte passando pelo nosso terminal. A elefanta Ramba, de mais de 3 toneladas, chegou dentro de um container. A chegada dela aqui no aeroporto de Viracopos mudou toda a rotina. Primeiramente a gente tratou como carga, só que conforme foi passando o tempo, né, a gente tirou essa visão de carga, trouxe a visão do animal Ramba, como um sentimento de ajudar um bicho daquele porte também a encontrar a paz que ela precisava ali ao longo da vida dela. Tem denúncia de maus tratos contra ela desde 97, então ela sofreu bastante. Foi um animal que passou muitos anos sob o tratamento do circo e por causa dos maus tratos que ela havia recebido por muito tempo, ela estava se sentindo bem sozinha, porque não tinha companhia para ela. Envolve sentimento humano, empatia, garantir que todas as movimentações ao redor da aeronave que trazia esse animal fossem posicionadas de uma forma cuidadosa para o bem-estar do animal, para que o processamento dele sem aquele estresse e tudo mais. Na hora que eu vi ela saindo da aeronave ali, deu uma acelerada no coração, a emoção. Não só a importação da Leia Ramba, como outras importações de animais que são realizados contribuindo para esse elo que tem como resultado final mais educação ambiental e mais conservação da biodiversidade. O aeroporto de Viracopos acabou não cobrando nada nessa operação. Tem toda a questão de tarifa, né, impostos, e foi 100% isento. Esse período que ela ficou aqui foi justamente para que ela tivesse ali a calma, a tranquilidade, para ela aguentar o restante do trajeto. Mais alguns dias de transporte rodoviário até lá. Chegou o grande dia para a Ramba. Ela desembarca no Santuário Global de Elefantes Brasileiro. Quando ela foi para o santuário, que era um espaço que não tinha limitação física, tinha outros animais, dava para ver nítido ali no rosto dela que ela estava feliz. A gente fica triste, né, pelo falecimento, mas com um sentimento de dever cumprido. A gente fala assim, né, a Ramba não chegou aqui por acaso, né, ela chega em um espaço onde tem uma infraestrutura adequada para que fosse possível essa operação, mas também ela chega porque Viracopos está dentro de um contexto estratégico ali de movimentação de grandes centros que possibilitam, né, grandes operações, né, inclusive facilita muito a distribuição de mercadorias que chegam por aqui para todo o Brasil, né? Então é importante a gente conhecer esse contexto dessa região que está Viracopos, né? Dentro da região metropolitana de Campinas, a 45 minutos de São Paulo, né? Nós temos ali boas universidades, né? 2 delas ali ranqueadas entre as top 100 do mundo, né? Uma renda per capita acima da média tanto de São Paulo quanto do Brasil, grandes centros tecnológicos e grandes empresas também instaladas aqui nos arredores, né, centros industriais. Então, tudo isso possibilita, assim, que Viracopos tenha também essa importância e essa relevância no cenário nacional, como aeroporto, como porta de entrada de muitas cargas e mercadorias, né. Dentro desse contexto, a dimensão de Viracopos, né, a gente tem ali como registro de processamento histórico em 2025, 300 mil toneladas de cargas, né, mas considerando importação, exportação que a gente recebe, muito e-commerce, né, que está muito em voga agora no momento, carga nacional, carga viva, nós
temos essa infraestrutura, né? Temos mais de 100 mil metros quadrados de área total de infraestrutura para esse tipo de processo. Temos uma capacidade, né, de processamento de 500 mil toneladas ano, né, e hoje representamos ali 30% da carga aérea que chega no Brasil em termos de valor, né, então ele é bem representativo economicamente. O terminal de cargas de Viracopos, ele se destaca pela localização estratégica. Nós temos ali as principais rodovias passando aqui, né, do estado passando aqui do lado, muito próximo do aeroporto, então o escoamento de mercadorias que chegam por aqui é muito fácil, né? Ela é uma logística muito fácil de fazer, né? Dentro desse contexto de infraestrutura, né, e lógico, né, por ser um dos principais aeroportos, nós hoje temos ali 15 companhias aéreas cargueiras que operam aqui dentro do Viracopos, que tem aí mais ou menos 600 frequências mensais. Então, o Viracopos se conecta com diversos lugares do mundo, e às vezes direto e outras vezes indiretamente através de hubs, né? Um diferencial estratégico do Viracopos são as posições de aeronaves que nós temos em frente ao terminal de cargas. A gente tem ali 8 posições para aeronaves cargueiras de grande porte, né? Somos certificados ali para receber o 747-800, né? Que é uma super aeronave de cargas. Temos certificações de qualidade, 9001, 14001, somos também certificados pela Receita Federal como operador OEA. O índice de disponibilidade de Viracopos é um dos melhores do mundo. Viracopos quase nunca fecha, é muito difícil fechar, a gente está ali mais de 96% de disponibilidade, né? Nossa capacidade de armazenamento automatizado ali corresponde a cerca de 80% da nossa capacidade total, então grande parte do nosso armazenamento é automatizado, sem interferência humana, né? Sistema de gerenciamento de armazém para que facilite e dê rastreabilidade e confiabilidade dentro do nosso processo. E assim, no final, a gente fala que Viracopos não movimenta carga, ele movimenta economia, são mercados que estão chegando, né, que são inerentes a esse processo, negócios e também experiências, mesmo que estejamos falando sobre cargas, né, e também a gente traz essa experiência. Dentro desse contexto de infraestrutura disponível, de serviços disponíveis também, a gente traz aqui nosso último case, que é o de Fórmula 1, que conecta muito com o que a gente viu, acho que algumas semanas atrás, né, Bruno? Eu fiquei impressionada, gostei muito da apresentação dela, porque conectou muito com o que a gente faz aqui, né? Assim, ela falou lá da ponta, e aí a gente vai trazer um pouquinho desse retrato do que os bastidores, né, dessa operação de Fórmula 1, que para a gente, assim, é bastante emocionante. Nós já fizemos 26 edições, só em 2020, se eu não me engano, que a gente não fez a Fórmula 1 por conta até da própria pandemia, né? O planejamento dessa operação, ele começa, assim, 3 meses antes de chegar, né, de começar a chegar os voos. Envolve muita gente, muitos intervenientes, né? A operação em si, ela envolve ali umas 100 a 150 pessoas, só para fazer Fórmula 1. No geral, a Fórmula 1, ela chega entre 8 voos cargueiros, né, específicos para esse transporte, e muitos materiais, eles vão chegando também em voos, né, não específicos com o equipamento de Fórmula 1, mas que vem também em voos e vem chegando ao longo do período, né. A gente recebe, geralmente, aeronaves de grande porte, 747, 400 e a 800, para fazer essas operações, né? E ela tem um tempo estimado mais ou menos de 3 horas, entre sair os equipamentos do avião e posicionar no caminhão. E isso é bem desafiador para a gente aqui. A operação acontece todo no pátio, então essa carga nem passa pelos nossos terminais de cargas, e é uma operação muito rápida. Tem uma atuação muito forte da Receita de fazer o desembaraço sobre rodas, para que realmente a carga, né, os equipamentos cheguem, são descarregados de as aeronaves, vão para os caminhões, processo de desembaraço aduaneiro e já segue viagem, né? A gente não pode impactar na Fórmula 1, né? Ou melhor, o nosso impacto tem que ser sempre positivo, né? Que o nosso processo seja
ele passe imperceptível. É essa grande experiência. Eu tenho que não ser percebida no processo. Então, a gente gosta bastante. Alexandre, acho que levantou a mão. Oi. E como que vocês medem após essa entrega? Fizemos todo esse trabalho, é maravilhoso, né? A gente vê isso funcionando. Depois disso, como que você fala com essas empresas que contratam o serviço de vocês para fazer tudo isso? Como que vocês medem essa experiência dele? Tipo, eu contratei o serviço do Viracopos, foi lá o material, entregou na onde eu queria, chegou no ponto final, aí, mas fiquei sem, ninguém perguntou nada para mim, ou não, eu pergunto, Alexandre, pô, como que foi a sua experiência? Vocês fazem essa pesquisa, essa análise e troca esses dados ou não? A gente não tem uma pesquisa formalizada sobre isso, mas a gente tem esse contato muito próximo com esses clientes. Então, por exemplo, toda essa operação, ela é feita num contato muito próximo com quem está aqui, com os operadores, né, os despachantes, né, a comissária de despacho, o próprio agente de cargas, companhias aéreas. Então, a gente tem essa inter-relação muito próxima, né? Então, qualquer tipo de eventual problema que aconteça, ele é resolvido na hora, então o impacto ele é muito minimizado se tiver, tá? Mas o planejamento ele é feito de uma forma tão robusta e tão minuciosa, né, que a gente não tem, assim, registros de problemas específicos nesses equipamentos de Fórmula 1. Então, são pessoas para operar que são treinadas, que já são acostumadas com esse processo, que têm uma certa perícia, essa interface com os clientes, e no geral eles acompanham essa operação junto conosco também, né, então eles estão lá dentro, assim, acompanhando essa operação, muitos detalhes ali já são resolvidos, né, na hora, né, então se tem uma indicação de um manuseio específico, ele já está ali, ele já consegue nos falar também, então é uma relação muito próxima, inclusive dentro mesmo da operação. Né? E todo esse feedback, ele é feito, às vezes, né, junto à nossa área comercial, e eu acho que a grande resposta para a gente é que sempre no próximo ano a gente faz de novo. Para a gente, eu acho que esse é o, né, 26 anos fazendo, e sempre, né, sendo escolhido como principal aeroporto, esse é o grande, olhando para trás, é o grande feedback do nosso cliente. Na década de 80 foi quando eu comecei a fotografar. Surgiu o nosso grande ídolo, né, que era o Ayrton Senna, né? Desde então, trabalho fotografando a montagem do evento de Fórmula 1. Não adiantava só comprar o ingresso, eu queria estar lá dentro. Em 99, o nosso engenheiro pediu que eu viesse aqui para Viracopos para registrar a movimentação de carga da Fórmula 1. Então, desde que quando a aeronave pousava e chegava no pátio, já existia então toda uma infraestrutura preparada para descarregar a aeronave. Quando abria o bico do avião, logo na frente já tinha 2 carros paletizados assim, então você via aquilo ali, era emocionante você ver aquilo. E aí eu tive a felicidade de ser convidado para entrar na aeronave e registrei. Você tem carros aqui na frente, você tem carros lá no fundo e no meio tem a carga que é mais pesada para que haja esse balanceamento. Os combustíveis vêm dentro do avião, eles vêm alojados em tambores de 50 litros, cada um para a sua equipe. Então quando você vê aquilo saindo da aeronave, descendo com a plataforma fotográfica e vindo para o pátio, a gente faz toda essa logística, a gente olha aquilo, é outro mundo, né? Para mim, assim, é uma coisa emocionante. Quando essa carga ia em direção ao autódromo, em cima dos caminhões, todo mundo na rua via os carros. Então era um momento único. Na época não tinha celular para registrar, mas você via pessoas quem tinha uma câmerazinha fotográfica e sabia que ia acontecer o evento dessa passagem, registrar esse momento. 30 anos fazendo Fórmula 1, pô, será que o ano que vem eu venho? Não vontade de desistir, mas o ano que vem você está lá de novo. O automobilismo é uma coisa que realmente
entra no sangue e a gente não deixa para trás de jeito nenhum. Essa é uma operação que é extremamente prazerosa para a gente fazer. Nós nos sentimos muito orgulhosos, assim, de participar já há 26 anos, né, conduzindo as operações de chegada e saída, né, da Fórmula 1. Dentro desse cenário, né, dessa preocupação de Viracopos com esse processo, nós fomos já algumas vezes premiados, né, pela ACW, a gente em 2014 em 3 categorias, né, melhor aeroporto de cargas do Brasil, melhor operação de cargas da América Latina e segundo melhor aeroporto de cargas da América Latina na categoria até 400 mil toneladas, né. Em 2016 a gente conseguiu, né, o feito de ser o melhor aeroporto de cargas da América Latina. 2017, nós subimos um degrauzinho, chegamos ao segundo melhor aeroporto de cargas do mundo. 2018, né, nós conseguimos ser o melhor aeroporto de cargas do mundo, na categoria até 400 mil toneladas. 2020, nós posicionamos lá na 3ª posição, também, né, como o melhor aeroporto de cargas do mundo. E 2024, voltamos ali para o primeiro, né, para o pódio, sendo o melhor aeroporto de cargas do mundo, novamente. Esse ano nós concorremos novamente, nós somos o único aeroporto brasileiro a concorrer como o melhor aeroporto de cargas do mundo, e também estamos concorrendo ao prêmio do Sindusfarma específico para esse processo de cargas farmacêuticas. Então, para a gente também nós temos muito orgulho, né, desses prêmios, porque ele representa um feedback de todo esse envolvimento e desenvolvimento operacional em termos de processo, e também da infraestrutura que o aeroporto oferece para a carga aérea. E aí, assim, no final, a gente, assim, o que a gente faz todos os dias é garantir que algo, né, que é essencial, que chega na condição certa e no tempo certo, né, com a qualidade correta e no tempo certo. Porque essa experiência do cliente final, ela precisa acontecer, mesmo que por trás disso tenha uma operação que ninguém vê, né, mas que ela acontece, tá? Bom, muito obrigada, chegou o Fiat a apresentação, estava um pouco nervosa, peço desculpa. Ótima, imagina. Mas agradeço muito ali, né, a atenção de vocês e fico à disposição, né, se tiver perguntas, curiosidade, por favor. E como uma boa logística, no ponto certinho do horário, 8 horas, finalizou. Ganhei um ponto. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vai lá, Dani. Bom, na verdade, queria dar parabéns para a Ju, trouxe um pouquinho aí, né, consegui trazer de uma forma tão visual para a gente, numa linguagem tão simples, o que é tão complexo lá no backstage, nos bastidores, então, parabéns, Ju. E eu queria só reforçar, na verdade, né, a Ju trouxe muito de forma clara que Viracopos, ele é um elo. Então, o poder da conexão das experiências que Viracopos cria, junto dos demais stakeholders, é o que traz esse resultado que o aeroporto tem tido aí por mais de uma década, né? Porque mesmo que o aeroporto em si, né, a concessionária em si, se esforce, melhoria de processo, busca novas tecnologias, se todos os demais ali envolvidos, né, órgãos anuentes e toda essa cadeia logística que ela trouxe, não acompanhar, o impacto no cliente final vai existir. E o primeiro nome que vai vir na cabeça do cliente é Viracopos. Ninguém vai falar assim, foi a Anvisa. Pode até falar no segundo momento, mas o primeiro momento vai ser Viracopos. Então, esse zelo que existe pela marca Viracopos, e depois todo esse entrosamento, que é o dia a dia aí da Ju, de todo o time de Viracopos, é o que traz realmente essa logística tão pontual, tão ágil, e tão aí reconhecida já pelo mercado. Eu queria só dizer que estou muito feliz em ver tudo isso. Obrigada, Ju, por ter aceitado. Obrigada pela oportunidade de trabalho. Eu fico super feliz também, né? Já agradeci você, acho que aconteceu esse momento por causa da Dani, né? Ela lançou o desafio, né?
Então, estou muito grata também de estar compartilhando essa experiência com vocês. Legal. Vai lá, Arlan. Bom, Jussara, então, para começar, se você estava nervosa, não tinha motivo nenhum para estar nervosa, porque foi incrível a apresentação, parabéns, tá? Obrigada. E eu quero, na verdade, somar com o que a Dani falou aqui, porque eu acho que, assim, a sua apresentação traz algo muito importante para a gente que trabalha com CX. Porque você mostrou, né, que Viracopos é um elo, a experiência do cliente é um elo. Se não se quebra um silo, se não se faz parte da cultura da empresa, CX vira só métrica, dashboard sem impacto real na companhia e, inclusive, na sociedade, como muito bem você mostrou aqui. Então, assim, é uma palestra, eu acho que muito inspiradora, né, para mostrar o real impacto de CX quando de verdade faz parte da cultura da empresa. Parabéns, muito bom. Obrigada. Valeu, Arlan. Vai lá, Marcelo. Ele caiu? Não, tá ali. O microfone não tá pegando, acho. É. Enquanto ele volta aí, só um depoimento aqui, Jussara, de um cliente que já retirou um farmacêutico no terminal de cargas da Lufthansa aí. Uhum. E tudo entregue no horário previsto, exato, experiência perfeita. Que bom. A gente olha com tanto carinho para a carga farmacêutica. E, assim, quando a gente vai conversar com o time, só para compartilhar um pouquinho, a gente sempre fala, gente, pode ser vocês usar esse medicamento, pode ser o pai, a mãe, o filho, o irmão. Então, cuide bem dele, porque se for para um parente seu ou para você, você não quer que ele faça o efeito, né, adequado. Então, a gente tem sempre essa conversa, assim, esse olhar, sabe, de que, olha, pode ser eu se usar, né, ao usar o medicamento. Então, vamos cuidar bem. É isso aí. Não sei se o Marcelo conseguiu, senão eu tenho uma pergunta. Você falou que você trouxe alguns cases bem interessantes, né? Carga viva, vacinas, dentro de vacinas ali, equipamentos hospitalares também, sim. Carga de Fórmula 1, que são operações completamente diferentes uma da outra, né? Com cuidados diferentes, com necessidade de estruturas diferentes, né? E processos também diferentes. O quanto que vocês fazem esses benchmark interno de analisar processos, de analisar questões que vai ajudar a acelerar uma entrega de uma carga, que vai facilitar a questão de documentos. Vocês têm faz parte do dia a dia de vocês, olhar para essas operações diferentes e buscar mais eficiência que você pode aplicar em outras operações? Sim, é importante. Acho que você traz um pensamento muito recorrente aqui, né? O aeroporto, ele realmente recebe uma diversidade de cargas grande, e são requisitos diferentes. Então, um requisito de manuseio de cargas farmacêuticas, ele é diferente de um requisito de manuseio de uma carga viva, totalmente, né? Então, geralmente, quando vem esses embarques específicos ou grandes embarques, a gente faz todo o alinhamento com o cliente, com os órgãos, né? E nós elaboramos dentro aqui da casa mesmo um documento em que tem todos os requisitos que a gente precisa cumprir naquela operação. Então, eu tenho que receber uma carga, um charter, né, um fretado de farmacêutico. Ele precisa acontecer desse jeito, naquele tempo, ele precisa entrar por tal caminho, eu preciso do envolvimento de várias áreas, né, para autorizar acessos. Então, a gente faz esse documento, e ele fica como registro. Então, quando tem uma outra operação, às vezes não é de carga farmacêutica, mas que cabe em alguns desses processos, a gente sempre vai recorrer já a um processo que deu certo. Então, assim, a gente sempre está olhando para o que deu certo, para que a gente repita a operação e melhore.
Mas, assim, o grande segredo dessas operações darem certo, Bruno, ela está muito em relação à integração entre os elos e uma comunicação eficiente. Não pode falhar a integração e nem a comunicação. Se algum desses elos falhar nesses quesitos, o risco de ter um impacto no cliente final é gigantesco. Não, maravilha. Eu acho Marcelo que agora voltou. eu tô de volta aqui. Olá, Marcelo. Então, dá para me escutar agora, né? Tive um problema aqui não sei por que travou o microfone, mas vamos lá. Primeiro, realmente parabenizar a Jussara, né? E Jussara tem um papel fundamental em toda essa logística, não é na logística de Viracopos, não, na logística brasileira. Ela é responsável por todo o planejamento da carga do maior aeroporto do Brasil, cargueiro, e do maior aeroporto de carga da América Latina. Então, o impacto que isso tem em toda a sociedade é gigantesco, né? A Jussara abordou aqui alguns temas, né? Porque o tempo não permite, né? Falou da Fórmula 1, falou das vacinas da Covid, que foi um momento realmente fantástico para o aeroporto, para a sociedade, para o Brasil inteiro, e da Elefanta Rama, mas tem tantos e tantos e tantos casos, assim, que não dá, né? Era uma semana falando sobre isso. Se vocês pensarem assim, os segmentos que Viracopos atua são todos: metalurgia, eletrônico, carga viva, cavalos, gado, girafa, o que você imaginar. Até a gente sempre brinca muito, né? Eu trabalhei na Viracopos por 12 anos, né? Já tem 5 anos que eu saí, mas se você olhar em sua casa, vai ter seguramente mais de um objeto que passou pelo aeroporto de Viracopos, né? Seja de alimento, seja de eletrônico, seja de utilidade, seja de cozinha, seja de banheiro, tá? Alguma coisa passou por lá, seguramente. E óbvio, né, que essa relevância toda Viracopos conquistou e não caiu do céu, né? Realmente não caiu do céu. Houve todo um planejamento, não só da logística, mas de preparar o aeroporto para se destacar e aumentar o seu market share esses tempos todos, né? E a gente sempre trabalhou com um programa, a gente lembra bem quando a concessionária assumiu a operação do aeroporto, nós entramos com um programa de 3 anos de melhoria da eficiência logística de carga do aeroporto, com 21 megaprojetos lá dentro para transformar o aeroporto. E trabalhamos em 5 frentes de trabalho, né? Na infraestrutura de sistemas, na capacitação do capital humano, em equipamentos, processos, né? Então, tinham projetos em todas essas frentes de trabalho, e por isso que a gente veio com, vamos implantar uma infraestrutura melhor, vamos comprar um novo sistema, vamos automatizar a operação, um aeroporto robotizado, né, com o transelevador, vamos comprar equipamentos novos, novas empilhadeiras, novas câmaras frias. Então, todo esse trabalho foi feito para ir conquistando o mercado e ganhando a confiança do mercado e, com isso, crescendo o seu negócio e o market share no Brasil para chegar no nível que tem hoje, né? Também só respondendo rapidamente aí o Alexandre, né? A gente realmente não faz a pesquisa individual, como o Jussara bem explicou. Essas grandes operações, a equipe do cliente está lá com a gente na hora, né? Tanto no pré-operação, quanto durante a operação e pós-operação. Então, o feedback é imediato, a crítica a gente recebe ali, os elogios também, tá? Então, mas Viracopos rodam a pesquisa de satisfação a cada 6 meses na área de carga e avalia toda a cadeia logística, né? Os despachantes de carga, as companhias aéreas, os agentes de carga, os transportadores rodoviários, o cliente final, o importador, exportador, né? E esse plano, essa pesquisa que a gente faz é imensa, e depois nós divulgamos os resultados, né? Quais são os nossos pontos fortes, pontos fracos, divulgamos para os clientes, né? Para que eles vejam que nós capturamos, ouvimos, né, a voz deles, e dali a gente elabora um plano de ação, implementa e depois presta contas também para cada um desses segmentos, né? Despachante de carga, agente de carga, transportador, companhia aérea e importador, exportador. E também tem todo um processo de gestão de risco, né? Para garantir de que a carga, além de toda a eficiência, você tem um controle muito grande. Então, acho que,
resumindo tudo isso que eu disse, é que não cai do céu, né? Foi muito trabalho, muito esforço, muito investimento, muita capacitação, né, para chegar ao nível que o Viracopos chegou, né? Se a gente simplesmente, como a Jussara disse, que é incomodada, né? Se a gente fosse esperar, bom, o cliente vem, a carga vem, né, nós estaríamos em patamares muito inferiores ao que alcançamos nesses anos todos, porque houve esse inconformismo de dizer, nós podemos ser melhor, nós podemos fazer com que a experiência do cliente em Viracopos, não só de passageiro, mas também de carga, seja reconhecida. Então, aí os prêmios internacionais, né, o Oscar do setor de carga de logística do mundo, né, que é o Air Cargo Excellence, Viracopos ganhou já como melhor aeroporto de carga do mundo, segundo e terceiro algumas vezes. Então, tem que parabenizar a equipe inteira, e Jussara é uma peça-chave nesse processo inteiro, com todo o planejamento. Obrigado e parabéns, Jussara. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Pessoal, mais algum último comentário, pergunta? A gente encerra por aqui. Acho que não. Jussara, então, muito obrigado. Como o Alan falou, se você está nervosa, imagine se você não tivesse. Eu estou. Então, foi muito bom. Obrigada. Muito legal ver toda essa logística, todo esse desafio, né, que a gente nem imagina no nosso dia a dia, que acontece tudo isso por trás, né? Então, muito legal. Obrigado, Dana, por ter feito essa ponte aí também, né? Obrigada. E boa noite para todos. E da semana que vem a gente tem mais. Daqui a pouco tem mais eventos, então a gente vai divulgando na comunidade. Para quem não segue ainda, segue lá a gente, que a gente vai divulgando os eventos, os próximos diálogos. E esse diálogo vai para o YouTube também. Então, também, quem quiser revisitar ele, fica disponível lá para vocês. Obrigado. Aproveitar aqui, boa noite. Aproveitar e mandar um abraço para a Cíntia, tá? Tchau, tchau, abraço, pessoal. Marcelo. Tchau, tchau. Tchau. Abraço para todo mundo, pessoal. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.